Mais um serviço público RCP, hoje com o podologista António Luís Ramos, que nos vai falar das preocupações a ter com o pé infantil. A pediatria infantil é uma nova subespecialidade na área da podologia em Portugal, na qual o Dr. António Ramos é um dos pioneiros, obtendo o grau de mestre em abril deste ano, com a defesa da sua tese sobre o tema a prevalência do pé plano em crianças entre os 5 e os 16 anos de idade. Bem-vindo uma vez mais, Dr. António Ramos. Começo por lhe perguntar como está o panorama atual em relação à saúde dos pés das crianças em Portugal. Bem, antes de responder à sua pergunta, gostaria de agradecer mais uma vez o vosso amável convite para estar presente no vosso programa e cumprimentar todos os ouvintes do RCP. Por aquilo que temos vindo a constatar, digamos que o panorama atual relativamente à saúde do pé infantil é relativamente preocupante. Isto é, porque há algum tempo participei num estudo conjuntamente com alguns colegas do mestrado em pediatria infantil, onde analisamos os pés de quase 1 milhar de crianças com uma média de idade de 9 anos, pertencentes a um grupo escolar da Zona Norte. As conclusões a que chegamos foram as seguintes: que mais de 60% dessas crianças apresentavam alterações a nível dos dedos, com a presença do hálux adultos valgo juvenis, ou seja, é o desvio do dedo grande para fora, ou seja, para o mesmo lado dos dedos pequenos. Os dedos em garra, que são os dedos encurvados, 14% apresentavam esta alteração. Alterações dérmicas, como por exemplo o eczema, o pé de atleta, muito conhecido também por micose, as verrugas plantares, que vulgarmente são designadas por cravos, em linguagem popular, o excesso da transpiração, a maceração, que é quando a pele fica com um aspecto muito branca, sobretudo na planta do pé, as alterações junguiais, aqui podemos dividi-las em 3, que são as onicocriptoses, no fundo são as unhas encravadas, que foram a patologia mais prevalente, as onicodistrofias, que são de origem congénita, ou seja, nascem com a criança. Existe uma alteração da forma da unha, onde temos uma unha que engrossa e praticamente não cresce. As onicomicoses, que são muito raras em crianças, pode dar uma alteração da cor e da forma da unha. Mais de 50% apresentavam pés assimétricos, ou seja, pés diferentes um do outro, no seu apoio, e apenas 32% apresentavam pés considerados normais. E sente que este aumento significativo de patologias nos pés das crianças é devido a quê? Sapatos inadequados, fatores genético ou hereditário? Eu diria que um pouco das 3 situações. As crianças em crescimento exigem muitas vezes alterações e assimetrias que se podem minimizar através de cuidados podológicos e visitas ao podologista ou a um pediatra infantil, como é o nosso caso. Enquanto podologista / pediatra, concluímos que algumas destas patologias são o resultado, provavelmente, dos nossos sapatos. Ou melhor, dos novos sapatos. As formas muito viradas para a parte estética e esquecendo-se muitas vezes da própria anatomia do pé, que agora são fabricados e também devido às crianças andarem cada vez menos vezes descalças. Aqui realçaria que, por exemplo, as mães têm muita preocupação em que as filhas utilizem, sobretudo as meninas, sapato muito bonito e esquecem-se do pé. Portanto, era importante ter mais atenção ao pé e evitar menos a questão estética. No entanto, mencionou muito bem a questão genética e hereditária. Apesar de não existirem estudos muito científicos sobre esta matéria, sabemos que algumas doenças se apresentam à nascença e outras são transmitidas de pais para filhos. Exemplo disso mesmo são as onicodistrofias, já descritas anteriormente, e o pé plano, mais conhecido pelo pé raso, que teremos a oportunidade de explicitá-lo mais adiante neste programa. Dos problemas podológicos que constatou nesse estudo, como as unhas encravadas, os dedos em garra, que outros problemas são mais comuns a afetar o pé infantil, Dr. Ramos? Existem muitos problemas que afetam os pés das crianças. Isto porque a criança está em crescimento e em constante mudança. Mas, essencialmente, as patologias que mais alteram o pé infantil a nível postural são o pé cavo, que é um pé em que existe um aumento da curvatura do arco interno do pé, ou seja, a parte de dentro do pé. O pé plano ou pé chato, que ao contrário do pé cavo, um abatimento da curvatura plantar normal, uma alteração muito comum,
que, além de poder provocar dores locais, pode ter repercussões noutros setores do corpo humano. Portanto, as crianças podem ter problemas no seu crescimento. É, sem dúvida, a patologia que provoca maior preocupação aos pais e aos profissionais de saúde que se dedicam ao tratamento do pé infantil. O pé boto ou torto, em linguagem popular, é mais frequente no rapaz e trata-se de uma deformidade óssea e complexa do pé. Os tornozelos valgos, que é o desvio do calcanhar para dentro. Os joelhos valgos, desvio para dentro dos joelhos. Estas alterações podem desencadear um desalinhamento dos pés e, subsequentemente, dos membros inferiores. Muito obrigado, Dr. António Ramos, podologista. Voltaremos a este tema dentro de 8 dias. Lembro que, para mais informações, pode consultar o site www.consultoriodepodologia.com.